Prepare-se para viajar no tempo e descobrir um dos episódios mais inusitados da história econômica. A famosa bolha das tulipas na Holanda. Sim, você ouviu certo. Hoje no canal nós vamos falar sobre tulipas, literalmente sobre flores. Mas a bolha das tulipas na Holanda, ou a tulipomania, não foi apenas um surto passageiro de paixão por jardinagem, mas sim uma das primeiras e mais caóticas bolhas financeiras do mundo. Imagina pessoas pagando fortunas por uma flor que, se você plantasse de forma errada, poderia virar apenas um punhado de pétalas murchas no jardim. Vamos mergulhar nesse evento histórico que envolve ganância, jardinagem, insanidade e, claro, algumas lições econômicas. Eu sou a Isis Franco e seja muito bem-vindo ao VP Capital. Nossa, chega, entortei os dedos do pé, esse foi bom. Antes de falarmos sobre tulipas, precisamos entender do que se trata uma bolha financeira. Imagina que um ativo pode ser uma ação, um imóvel ou até uma criptomoeda com um nome suspeito. Comece a ser vendido como se fosse um grande negócio do momento. Todo mundo acredita que os preços vão subir para sempre e por isso pagam cada vez mais por ele. Até que um belo dia, alguém percebe que a festa acabou e os preços começam a cair sem precedentes. Isso, meus amigos, é uma bolha financeira. Em outras palavras, podemos dizer que uma bolha financeira nada mais é do que a supervalorização de um ativo em decorrência de especulação. Nesse cenário, o preço se descola do valor real, comercializado muito acima do que valeria em condições normais. Quando o mercado percebe que o preço está fora da realidade, a bolha estoura. Nesse momento, o ativo volta para o seu valor médio e alguns investidores que apostaram nele sofrem invariavelmente um grande prejuízo. Essa história não é nova. Já tivemos várias bolhas ao longo dos séculos. A bolha das .com no início dos anos 2000, quando sites que vendiam hamsters virtuais valiam milhões. A bolha das criptomoedas, a bolha das ações de tecnologia e a crise imobiliária de 2008, quando até quem não tinha emprego conseguiu um empréstimo para comprar uma mansão com piscina nos Estados Unidos. Todas essas bolhas são como balões de aniversário. Elas incham, 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 até que estouram na nossa cara, deixando uma bela bagunça financeira para limpar. Voltemos agora ao século XVII, mais precisamente à Holanda daquele século. Naquela época, a República Holandesa era a grande potência do comércio global. Era um país que dominava as rotas comerciais, tinha uma economia poderosa, uma cultura reconhecida e um sistema financeiro que faria os banqueiros de Wall Street sorrirem de orelha a orelha. Amsterdã era uma cidade que concentrava capital e, claro, pessoas querendo multiplicar essa fortuna em algo que prometesse um retorno seguro. Foi nesse cenário próspero que as tulipas fizeram sua grande estreia. Quando falamos da Holanda hoje, muito provavelmente você se lembra dos canais de Amsterdã, dos moinhos de vento e das tulipas, certo? Afinal, esses são os elementos e símbolos culturais que compõem as paisagens desse país do noroeste europeu. Acontece que, na prática, apesar das tulipas serem consideradas um símbolo nacional e possuírem até um museu dedicado exclusivamente a elas no país, na realidade elas surgiram originalmente na Ásia Central, região que hoje corresponde ao Cazaquistão, Irã e Turquia. Essa região era conhecida como o Império Otomano, e nesse contexto as tulipas eram populares nos jardins dos sultões da época. A espécie foi introduzida na Europa no século XVI, ou seja, pouco tempo antes de estourar a bolha das tulipas na Holanda, no século seguinte. Isso significa dizer que naquele contexto as flores eram consideradas raras e exóticas, algo nunca antes visto no país europeu. Com suas cores vibrantes e formas elegantes, logo se tornaram um item desejado pela elite europeia. Essas flores, que inicialmente pareciam apenas uma moda passageira, acabaram se tornando um símbolo de status, algo como o equivalente floral de um carro esportivo de luxo hoje em dia. Isso quer dizer que as famílias mais ricas e com maior status no país brincavam de colecionar essa variedade de flores. Visitar uma casa que tivesse algumas delas plantadas no jardim era sinônimo de luxo e prosperidade. Quanto mais exótica fosse a flor, mais valiosa ela era considerada. E foi nesse cenário que floresceu a variedade de flores considerada a mais cara da história. Pode parecer difícil considerar uma única flor como superior às outras, especialmente quando a beleza é algo tão subjetivo.
Mas de alguma forma, a tulipa Semper Augustus conseguiu esse destaque, sendo reverenciada como o rei das tulipas, por suas cores vibrantes e elegantes. Sua história remonta ao início da tulipomania, período em que a Holanda vivia em auge econômico. Nesse cenário de prosperidade, como dissemos aqui, as tulipas se tornaram símbolos de status, sendo apreciadas por sua beleza e sofisticação. Os colecionadores buscavam variedades raras, entre elas as tulipas quebradas, famosas por suas pétalas bicolores e padrões únicos, que foram descobertas pelo botânico Carolus Clusius em 1576. A Semper Augustus surgiu como uma dessas raridades, destacando-se por sua beleza incomparável. Retratada em pinturas e descrita em catálogos, sua imagem se espalhou, alimentando o desejo de colecionadores e entusiastas. A espécie, todavia, era tão rara que em 1624 havia apenas 12 exemplares conhecidos, todos sob posse de Adrian Paul, um nobre holandês que se recusava a vendê-las, aumentando ainda mais seu valor. Durante a febre da tulipomania, no auge do mercado especulativo de tulipas, um único bulbo dessa flor atingiu preços altíssimos, que equivaliam, por exemplo, ao preço de uma propriedade de luxo na rua mais nobre de Amsterdã. No entanto, a verdadeira razão de sua beleza foi descoberta apenas no século XX, quando se identificou o Tulip Breaking Virus, o TBV, como a causa dos padrões coloridos, mas também da fragilidade dos bulbos. Com o tempo, a Semper Augustus desapareceu, incapaz de sobreviver às suas próprias condições genéticas. No entanto, seu legado persiste em novas variedades, que tentam replicar suas cores e padrões marcantes, como as tulipas World Expression, Happy Generation e Sorbet. Enquanto alguns consideram essas novas flores tão bonitas quanto a original, outros sentem que nenhuma jamais poderá igualar o encanto da Semper Augustus. À medida que as tulipas ganhavam popularidade, começou a surgir um mercado para os bulbos. Logo, os holandeses estavam trocando esses bulbos raros como se fossem pedras preciosas. As tulipas com padrões especiais, como a Semper Augustus, por exemplo, eram como os diamantes do reino vegetal. E claro, as pessoas começaram a pagar pequenas fortunas por elas. Foi então que os investidores perceberam que poderiam ganhar muito dinheiro com esse negócio. Consequentemente, iniciou-se um grande frenesi em que todo mundo queria ter um pedacinho desse mercado de tulipas. Agricultores, comerciantes e até gente que nunca tinha visto uma tulipa de perto começaram a especular com os bulbos. Quando os preços começaram a subir, muitos passaram a acreditar que estavam vivendo um sonho em que as flores os tornariam ricos. Uma das partes mais insanas desse fenômeno foi a criação de contratos futuros para as tulipas. Ou seja, as pessoas começaram a comprar e vender bulbos de tulipas que ainda nem existiam, como se fossem ações da bolsa de valores. Esses contratos futuros eram a versão holandesa do compre agora, pague depois, mas com o detalhe de que eles não estavam lidando com gadget ou roupas, e sim com flores. Imagina só, as pessoas estavam trocando contratos de tulipas em tavernas e cafés, fechando negócios sobre as flores que nunca haviam tocado, enquanto brindavam com cervejas e acreditavam que estavam no caminho para se tornarem milionários. Era como jogar um jogo de apostas em que o prêmio final era uma flor, literalmente. Em 1636 e 1637, a situação atingiu o auge da loucura. Os preços de algumas variedades raras de tulipas ficou tão alto que um único bulbo valia o equivalente a propriedades de luxo ou fazendas inteiras. Uma das variedades mais valiosas era tão cara que poderia comprar uma vida inteira de indulgências. Estamos falando de mais dinheiro do que a maioria das pessoas sonharia em ver durante toda a sua existência. Nesse ponto, a tulipomania não era mais apenas sobre flores. Era sobre ganhar dinheiro fácil, rápido e com um toque de elegância. As histórias sobre as negociações desse período são quase inacreditáveis. Pessoas vendiam suas terras, bens e até suas heranças em troca de algumas tulipas. É como se tivessem perdido completamente a noção do que valia a pena. Claro
Claro que, como toda festa, essa também teve sua hora de acabar. Em fevereiro de 1637, alguém em Haarlem percebeu que estava comprando uma flor que custava o preço de uma casa. E esse pequeno vislumbre de sanidade foi o suficiente para que a bolha começasse a estourar. Num piscar de olhos, ninguém mais queria comprar tulipas e os preços começaram a despencar como um balão furado. O pânico se espalhou mais rápido do que fofoca em cidade pequena. Os especuladores tentaram vender seus bulbos a qualquer preço, mas já era tarde demais. O mercado implodiu. E todos aqueles que haviam colocado suas economias nas tulipas descobriram que agora estavam segurando, bem, basicamente nada além do que um punhado de flores que valiam menos que cebolas. O que levou todas essas pessoas aparentemente sensatas a se perderem completamente num jogo de flores? A resposta está na psicologia coletiva. Quando o dinheiro fácil aparece, somos tomados pelo FOMO, o famoso medo de perder algo incrível. É como aquele momento em que todo mundo está comprando bilhete de loteria porque o prêmio está acumulado, mesmo sabendo que as chances são de 1 em 1 milhão. A tulipomania foi movida pela crença de que sempre haveria um tolo maior disposto a pagar mais por um bulbo. Esse é o princípio do efeito do grande tolo. A ideia de que não importa o quão alto seja o preço, sempre haverá alguém mais tolo que você disposto a comprá-lo. Só que um dia os tolos acabam, e quando isso acontece, o chão desaparece debaixo de todos. Após o estouro da bolha da tulipomania, ocorrida em 1637, a Holanda enfrentou uma série de consequências econômicas, sociais e culturais, que moldaram o futuro do país de maneiras profundas e duradouras. O impacto desse colapso financeiro não se limitou apenas aos mercados de tulipas, mas também teve repercussões mais amplas que atingiram a economia holandesa como um todo, afetando comerciantes, investidores e a confiança do público nos mercados. Com a explosão da bolha, o valor das tulipas caiu drasticamente, retornando a uma fração ínfima do que havia sido apenas semanas atrás. Tulipas que antes eram vendidas por preços exorbitantes tornaram-se quase sem valor, e muitos que tinham investido todas as suas economias viram seus ativos evaporarem em questão de dias. Isso afetou tanto os comerciantes de tulipas quanto os especuladores amadores que haviam entrado no mercado com a esperança de lucros rápidos. As dívidas se acumularam rapidamente. Aqueles que tinham comprado bulbos de tulipas a crédito foram os mais atingidos, pois se viram incapazes de pagar os empréstimos quando os preços despencaram. Pequenos investidores que representavam uma parcela significativa do mercado foram os mais prejudicados, enquanto os comerciantes mais ricos e bem posicionados conseguiram minimizar suas perdas, muitas vezes à custa dos investidores menos favorecidos. A falência e a ruína financeira tornaram-se comuns, e o impacto nas famílias holandesas foi devastador. O estouro da bolha da tulipomania também abalou a confiança no sistema financeiro holandês. Os contratos de tulipas, que eram frequentemente negociados em mercados de futuros, não foram cumpridos. Isso gerou uma onda de disputas legais. Muitos tentaram renegociar seus contratos, alegando que as transações eram essencialmente apostas e, portanto, não deveriam ser legalmente vinculadas. Os tribunais holandeses acabaram por decidir que as dívidas de tulipas não eram exigíveis por lei, uma medida que visava limitar o dano econômico generalizado. Isso gerou ainda mais desconfiança no sistema financeiro e diminuiu a credibilidade do mercado como um todo. As pessoas passaram a ser mais cautelosas em relação a investimentos especulativos e o mercado holandês sofreu uma retração significativa. Embora o colapso da tulipomania tenha causado um choque inicial na economia, a Holanda conseguiu se recuperar de forma relativamente rápida. Uma razão para isso foi a diversidade e a força da economia holandesa da época. A República Holandesa era um centro comercial global, com uma economia robusta baseada no comércio marítimo, na banca, na indústria têxtil e na produção agrícola. O estouro da bolha da tulipomania também deixou marcas profundas no tecido social holandês. A euforia e a obsessão que dominaram o país durante o auge da tulipomania deram lugar a um sentimento de vergonha e arrependimento. Muitos holandeses que haviam perdido suas economias ou que viram seus status sociais despencarem sentiram-se humilhados e enganados pelo fervor especulativo. A tulipomania passou a ser vista como um símbolo de ganância e loucura financeira.
A cultura holandesa da época, que era fortemente influenciada pelo calvinismo, condenava a especulação excessiva e valorizava a prudência e a moderação. Como resultado, aqueles que haviam se envolvido profundamente nas especulações das tulipas passaram a ser criticados pela sociedade. Essa experiência coletiva de fracasso e desilusão também encontrou expressão nas artes e na literatura. Várias obras satíricas foram produzidas, criticando e ridicularizando a loucura da especulação desenfreada. As tulipas, que antes eram símbolo de prestígio e riqueza, passaram a ser vistas como um lembrete das armadilhas da ganância humana e da fragilidade da prosperidade baseada em ilusões. O que podemos aprender com essa história de flores que valiam fortunas e depois nada? A tulipomania nos mostra que a ganância, a emoção e o comportamento de manada são mais poderosos do que qualquer análise racional. O ser humano, com todas as suas falhas e esperanças de enriquecimento rápido, é a peça fundamental no tabuleiro das bolhas financeiras. As regras do jogo mudaram, mas a essência permanece a mesma. Se você trocar tulipas por criptomoedas ou imóveis, verá que as lições da tulipomania continuam relevantes. Enquanto houver alguém disposto a apostar tudo na próxima grande novidade, sempre haverá uma nova bolha espreita, esperando para estourar. A história das tulipas é uma advertência eterna de que, mesmo diante das melhores intenções e dos cálculos mais precisos, os mercados são movidos pelo coração tanto quanto pela mente. Por mais que nos digam que dessa vez é diferente, uma coisa é certa: quando os preços começarem a subir sem motivo aparente, é melhor ficar de olho. Porque se tem uma coisa que aprendemos com as tulipas, é que até a mais bela flor pode murchar quando você menos espera. E afinal, quem diria que uma florzinha exótica poderia ensinar tanto sobre economia? Quem sabe a próxima grande mania financeira já esteja no horizonte, esperando para nos pegar de surpresa, nos arrancar algumas risadas amargas e, é claro, nos deixar com uma nova história para contar, de como caímos de novo no feitiço das promessas fáceis.